versículo 9. Esse mês teremos conosco aqui a missionária Sheila, teremos aqui o pastor Gil Dias, teremos aqui o irmão Eli Soares, e tem mais novidades aí, a gente vai soltando aos poucos para vocês. É mês de aniversário da igreja, né? Completando 15 anos, dia 28 de outubro. Diz assim o versículo 9 em diante: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Diga assim: tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. De fato, o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que nos ampara, que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra. É o Deus que faz com que toda maldição caia por terra. É o Deus que não permite que praga nenhuma chegue à nossa tenda. É o Deus que dá ordem a nosso favor aos anjos para que nos guardem e não nos deixem tropeçar em nenhuma pedra. É o Deus que levanta o caído, que põe de pé o abatido. É o Deus que faz o órfão habitar em família. É o Deus que não deixa o justo ser envergonhado e nem a sua descendência mendigar o pão. É o Deus que responde a todo aquele que clama. É o Deus que tem o nosso nome gravado na palma de tuas mãos. É o Deus que disse que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há ninguém que possa fazer escapar das mãos do Senhor. Afinal de contas, operando o Senhor, quem impedirá? É o Deus que disse por boca de Isaías que os braços não estão encolhidos para que não possa nos salvar, e que os ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. É o Deus, Senhor, que fica muito bem claro no Salmo 139, que é onisciente, onipotente, onipresente, está aqui, pode tudo nessa noite e sabe de tudo que os teus filhos têm passado. Oh meu Pai, a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Essa igreja já rasgou o coração, entregando ao Senhor, meu Pai, a adoração que o Senhor gosta de respirar. Nessa hora nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Fala mesmo, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O salmista é Davi. É estranho falar de Davi olhando por esse lado aqui. A gente tem Davi como herói, a gente tem Davi como grande guerreiro, e é um guerreiro no mínimo estranho, né? Que no mesmo jeito que ele manuseia uma espada, porque aprendeu a manusear a espada com excelência, no mesmo jeito que mata leão, mata urso, ele consegue ter a delicadeza de pegar uma harpa, tirar o som de uma harpa, de tal modo que atrai a presença de Deus quando ele toca. Porque era isso que acontecia quando Saul estava possesso por demônios. O que fazia os demônios saírem do corpo de Saul não era a música, não era a presença de Davi. O que fazia os demônios saírem do corpo de Saul é porque eles não podem permanecer no mesmo lugar onde Deus entra. Todo lugar que Deus entra, os demônios têm que sair. Glória a Deus, né? Eu vou repetir isso. Todo lugar que Deus entra, os demônios têm que sair. Então por que você anda dizendo que tem demônio na tua casa? Está levando Deus para casa não? Então por que no ambiente de trabalho, mesmo você trabalhando lá dentro, você que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, por que tem demônio lá?
Se a gente acabou de concordar que o lugar que Deus entra, demônio não consegue parar, ele tem que sair. E quando Davi dedilhava essa harpa, ele dedilhava com tanto amor a Deus, que Deus descia, ele atraía a presença de Deus. E o fato de atrair a presença de Deus fazia com que os demônios que ali estavam não pudessem suportar, batiam em retirada, porque a treva só permanece onde a luz ainda não chegou, mas quando a luz chega, toda a treva é dissipada. Esse Davi era guerreiro, mas também era poeta. Esse Davi era valente e incentivador de outros. Dentro da caverna de Adulão entram 400 homens de cabeça baixa e vão sair 400 homens de cabeça erguida. Esse Davi conseguia despertar nas pessoas o potencial que as pessoas tinham. Davi não só sabia quem ele era, mas Davi fazia questão de ajudar as pessoas a descobrirem quem elas também eram. O sujeito bom, sujeito guerreiro, de fato um homem segundo o coração de Deus. Homem que valorizava aquilo que era dele, ainda que para alguém não tivesse valor. Mas se a ovelha malhada é dele, tem valor para ele. Se a ovelha malhada, que para os outros não serve nada, está sob o cuidado dele, então se for para encarar o urso e o leão, ele encara. Mas a ovelha malhada vai ser guardada por ele. Não tinha valor para ninguém, mas era dele, então ele guardava. Dá para entender qual foi o caminho que Deus fez com que Davi trilhasse para chegar ao trono. Davi dá valor a uma ovelha malhada, que dirá um trono quando lá chegar. Davi dá valor àquilo que ninguém mais dá, que dirá aquilo que está todo mundo querendo. Então não podia ser outro naquele tempo, tinha que ser Davi. E Davi vai ser um colecionador de vitórias, né? A maior vitória que Davi vai conquistar foi a vitória que fez com que ele celebrasse. Davi pula de alegria, salta como um menino ao redor da Arca da Aliança, quando enfim consegue trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi, a capital do seu reino. Davi pula, salta, se despe de sua roupa real e fica como uma criança dançando ao redor da arca, junto com aqueles que com ele foi. Interessante, Davi comemorava com aqueles que também lutavam com ele. Aqueles que lutavam ao lado de Davi também estavam ao lado de Davi na hora de comemorar. Aqueles que ajudavam Davi a conquistar também estavam ao lado de Davi na hora que Davi estava pronto para comemorar. Olha aqui para mim, não se esqueça de quem esteve do seu lado nos piores dias da sua vida. São essas pessoas que merecem estar ao redor da tua mesa quando tiver banquete nela. Não se esqueça de quem, como a gente diz na roça, roeu o osso contigo na hora da picanha. Essa pessoa tem que ser servida por você. Não se esqueça de quem ia te visitar quando ninguém mais te procurava, nem família. São essas pessoas que têm que ter acesso a você nos melhores dias da sua vida. Davi sabia valorizar isso. Davi valorizou até a memória de alguém que nem vivo estava mais. Um amigo dele, Jonatas, quando levantou pela manhã e disse: sobrou alguém da casa de Saul para que eu haja com benignidade por amor ao meu amigo Jonatas. Mas Jonatas já está morto. Jonatas morreu. Mas o que Jonatas fez por Davi ainda estava bem vivo dentro dele. Sujeito bom, hein? Dá vontade de andar com um cara assim, não dá não? Dá vontade de ir na casa dele, dá vontade de fazer parte da roda de amizade dele, dá vontade de passear com ele, dá vontade de sentar do lado dele, só para ouvir o que ele tem a dizer. Davi é tido como herói, não é? Davi é tido como um grande guerreiro, como um grande conquistador. Davi, em um período em que Israel estava sem moral, Davi, quando assume o trono, devolve a moral e a dignidade a Israel, o que foi perdido quando Saul governou. Que Saul decidiu fazer tudo errado. Saul foi aquele que, tendo a oportunidade nas mãos, fez aquilo que era errado com a oportunidade que teve. E Davi até quando não tinha oportunidade, procurava fazer o que era certo, que dirá quando teve. Governou com excelência, debaixo da direção de Deus.
Todas as vezes que Davi estava na iminência de ir para uma guerra, ele dobrava os joelhos e perguntava a Deus: Senhor, devo me levantar contra eles agora? Sim ou não? Em alguns momentos Deus dizia: vai. E outros Deus dizia: agora não. E Davi só ia para a batalha quando ouvia um sinal de Deus o liberando para ir. O único dia que Davi não consultou a Deus foi o dia que ele caiu em pecado. Foi o dia que ele não perguntou nada a Deus, se era para ir para a batalha ou não, porque se ele tivesse perguntado, Deus teria dito: vai para a batalha. Mas Davi não perguntou e decidiu por si só ficar em casa. Acordou 2 horas da tarde e acabou pecando. Foi o único dia que ele não consultou a Deus nesse sentido, porque os outros dias ele sempre consultava, até quando a coisa parecia impossível. Quando foi na época em que Ziclag, a cidade dele, foi destruída, foi queimada, os amalequitas levaram todo mundo para ser escravo. Davi chorou até não ter mais força para chorar, mas depois de chorar, ele consultou a Deus e perguntou: Senhor, devo eu perseguir essa tropa? Alcançá-los-ei? E a resposta de Deus é: vai, certamente você vai alcançar e tomará tudo de volta. Até cansado, sem forças para nada, naquele dia ele consultou a Deus e se levantou, e o texto vai dizer que andou daquele momento até o final da tarde do outro dia. Que força foi essa? Foi a força que Deus deu para ele. Que força? A força que Deus dá para todo aquele que insiste em lutar por aquilo que é seu. Pegou? A força que Deus tem prontinha para entregar para aquele que nessa noite se levantar e disser assim: ó, eu não abro mão daquilo que é meu. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Se Deus me deu, eu posso ter cometido algumas falhas, alguns erros de estratégia, como foi o caso dos amalequitas, e ter perdido. Mas se Deus me der força, eu me levanto hoje, luto e tomo tudo de volta. É a força que Deus dá para todo aquele que decide lutar por aquilo que é seu. Tem alguém aqui decidido lutar nessa noite, mano? Viemos para casa certa então. Mas falando desse guerreiro, dá a ideia que esse camarada estava sempre forte. Se a gente tirasse a túnica de Davi, talvez tivesse um S cravado no peito dele, né? O S de super-homem. Bem, será que Davi tinha peito de aço? Será que Davi tinha titânio no lugar dos ossos, como o Wolverine, alguma coisa assim? Será que Davi era algum tipo de super-herói? Davi era algum tipo de extraterrestre que veio em forma de homem aqui para a terra com superpoderes? Claro que não. Isso não existe. Não existe isso. Não existe super-homem. Ainda que você fique tentando dizer para algumas pessoas que não existe. Não existe Mulher Maravilha. Ainda que algumas insistam em querer passar uma imagem que sabem tudo, que podem tudo, que são melhores em tudo. Isso não existe. Não existe gente perfeita, e não existe vida perfeita. Todo mundo na vida tem seus altos e baixos, todo mundo tem o seu dia de lágrima, todo mundo tem os seus dias de dificuldade. Ninguém aqui sorri todo dia, ninguém aqui vive aquela utopia que alguns irmãos crentes insistem em ficar reafirmando: só vitória, só vitória, só vitória. Aonde que é só vitória? Quem falou que é só vitória? Irmão, como é que está? Só vitória, só vitória. Não é só vitória. Vai dizer para uma mãe que sepultou um filho que é só vitória. Vai dizer para alguém que está sem o que comer dentro de casa que é só vitória. Vai dizer para alguém que descobriu que está com câncer que é só vitória. Como é que se diz isso para uma pessoa dessa? Então não é só vitória, tem dor, tem sofrimento. Porque se a gente entra nessa utopia dizendo só vitória, nós vamos falar o quê? Acerca dos grandes heróis da Bíblia. Heróis. Porque o momento de dor e de dificuldade não invalidam quem eles foram para Deus. E herói para Deus não é quem veste uma capa vermelha e coloca uma cueca por cima da calça igual o Superman. Herói para Deus é aquele que tem coragem de assumir até as suas próprias dores e pedir socorro a quem tem socorro para dar. Davi era assim. Davi não era uma rocha. Davi não era feito de aço. Davi de fato era um colecionador de vitórias, mas Davi também pagava um preço altíssimo por essas vitórias. E entre um monte e outro sempre vai ter um vale.
Ou você não sabe disso? Se você está em um alto monte e quiser subir para um monte mais alto ainda, é inevitável passar pelo vale. Você vai ter que passar por um vale. A diferença é que o vale na nossa vida só serve para isso. Como? Como rota para nos levar a lugares mais altos ainda. Davi também teve vales. Vamos falar de fraqueza? A gente já chega em Davi, porque a Bíblia não esconde a fraqueza dos grandes homens de Deus. A Bíblia não escondeu a fraqueza de Abraão. Mas o pai da fé, aquele que a Bíblia diz que se fortalecia dando glória a Deus, a Bíblia vai dizer que ele se fortalecia dando glória a Deus, mas teve fraqueza. Que fraqueza? Deitou-se com Agar. Ele se deitou com Agar. Deus não tinha feito promessa para ele? Deus não foi lá falar no ouvido de Sara. Deus falou, foi com ele. Então quem tem que acreditar aqui não é Sara. Quem tem que acreditar é ele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se Deus prometeu a você, pode ser que quem deite do teu lado não consiga acreditar, mas na hora que acontecer, vai ver que Deus estava certo na promessa que te fez. Mas o fato de quem anda contigo não acreditar, não pode fazer você desanimar. Só que Abraão desanimou. Sara cata Agar pelo braço e diz: deita com essa moça aqui, rapaz. Faz um filho nela. Vai ser nosso filho. Abraão não questiona. Abraão não diz: não posso. Deus me prometeu que vai nascer de você. Abraão não diz assim: eu não vou dar jeitinho naquilo que Deus já disse que vai fazer. Abraão não diz assim: não, eu não posso tentar fazer o que Deus disse que fará por mim. Não. Abraão simplesmente cedeu. Cedeu por quê? Porque estava fraco. E por quê? Porque era homem. Porque é humano, igual a você, igual a mim. Então a Bíblia não escondeu a fraqueza de Abraão. A Bíblia não esconde a fraqueza de Abraão, quando mostra que Abraão, lá no Egito, vai dizer para Faraó que Sara é irmã dele. Porque ele está com medo de dizer que Sara é a esposa dele, e Faraó mata ele para ficar com a esposa. A Bíblia não esconde essa fraqueza de Abraão. Abraão quase que coloca a mulher na cama de outro homem. A mão de Deus é que não deixou. Foi Deus que interviu, porque se fosse por Abraão, Sara teria que ter relações sexuais com outro homem, a esposa dele, hein? Porque ele disse: é minha irmã, não é minha mulher não. E a Bíblia não escondeu essa fraqueza de Abraão, não. A Bíblia não escondeu a fraqueza de Isaac, né, que foi pelo mesmo caminho, que também olhou para a esposa e disse: não é minha esposa não, tá, gente? É minha irmã. Cometeu o mesmo erro que o pai dele havia cometido. Também mentiu. E a Bíblia não escondeu a fraqueza de Isaac nesse sentido. Também revelou em Gênesis 26. A Bíblia poderia abafar a história de Jacó, né? Esconder a história de Jacó. Para que dizer que Jacó enganou o pai? Para que dizer que Jacó tentou se passar pelo irmão? Para quê? Mas a Bíblia nos revela isso. Diz que Jacó, sendo aconselhado pela mãe, entra no quarto do pai, que já não enxergava, e diz: sou eu, Esaú, seu filho. Qual o seu nome? Esaú. O pai pergunta qual o seu nome, e ele tem a cara de mentir para o pai. Olha o que ele vai dizer: Esaú é o meu nome. O pai estende a mão sobre ele e ministra a bênção da primogenitura, como se ele fosse Esaú. A farsa foi descoberta e ele tem que fugir dali. Ele vai prosperar porque Deus agiu com graça e misericórdia. Ele faz um voto com Deus em Padã Arã. Deus o abençoa nas terras de Labão. Ele cresce, ele prospera. Mas quando ele volta para encontrar com o irmão, ele vai ficar sozinho no Val de Jaboque. Aí lá no Val de Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Porque quando o pai perguntou qual é o teu nome, ele disse: Esaú. Agora é Deus perguntando: qual é o teu nome? Aí ele vai responder dentro do Val de Jaboque: Jacó é o meu nome. Eu sou Jacó. Ele só foi transformado em Israel quando reconheceu que era um Jacó. E a Bíblia não esconde que ele mentiu para o pai, que ele enganou o pai. Não esconde. Para que Deus permitiu, Ramires, que o capítulo 20 de Jeremias estivesse aí na Bíblia? Gente,
Se fosse qualquer um de nós escrevendo acerca de um amigo nosso, a gente esconderia o capítulo 20, a gente transformaria o 21 no 20, o 22 no 21 e por aí por diante, porque Deus chama Jeremias, unge Jeremias, usa Jeremias, e no capítulo 20, Deus deixa Jeremias exposto. Como assim exposto? Porque no capítulo 20, Jeremias olha para o céu, revoltado com a vida, desanimado, desiludido, e diz assim para Deus: o Senhor me iludiu, o Senhor mentiu para mim, Deus. Por que a Bíblia não escondeu isso, gente? Para que o profeta que profetizou 40 anos, o cidadão profetizou 40 anos, todo mundo pensou que ele não ia aguentar 2 anos, ele profetizou 40 anos, 3 reis passaram, mas ele permaneceu em uma época difícil, época em que Deus ia conduzir o povo para um cativeiro. O ministério de Jeremias foi árduo, nenhum de nós aqui gostaria de ser levantado naquela época como Jeremias foi. Sofreu rejeição, perseguição, afronta, sofreu de tudo. Aí ele sofre de tudo por amor a Deus, e Deus não esconde a sua falha. Deus permite que a gente fique sabendo que Jeremias entrou em uma crise existencial, em um problema interno gravíssimo, a ponto de se levantar contra Deus e dizer: o Senhor mentiu para mim. E tem mais, hein? Além de Deus não esconder, Deus não o matou. Ele está falando isso com Deus e Deus não mata ele, Deus não extermina ele na hora, não. Deus o perdoa. Deus entende o momento que ele está passando. O que é isso? Momento de fraqueza. Gente, a Bíblia não esconde as falhas dos homens e mulheres de Deus. A Bíblia não esconde a falha de Isaías. A Bíblia escondeu a falha de Isaías, que ficou andando nu e profetizando peladão. Não esconde. A Bíblia esconde a falha de Isaías no capítulo 5, que só no capítulo 5 ele aponta o dedo 21 vezes para pessoas. O bicho era uma metralhadora descontrolada. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele via o defeito de todo mundo. Sabe aquele crente complicado que fica apontando o dedo para todo mundo? Todo mundo, ninguém presta para ele. Era Isaías no capítulo 5, apontava o dedo para todo mundo, ninguém prestava para ele. E a Bíblia não esconde isso, rapaz. E a gente ainda conhece Isaías como profeta messiânico, o que mais teve revelação acerca do Cristo que iria vir. Porque no capítulo 6, o dedo dele estava apontado para todo mundo. Deus faz com que o dedo dele fique assim, ó. Aí no capítulo 6, ao invés de ele dizer ai de ti, Adalto, ele aponta o dedo para ele mesmo e diz: ai de mim. Ai de mim. O problema não é o outro, o problema sou eu. O problema não são as pessoas, o problema sou eu. Ai de mim. E a Bíblia não esconde os erros desse cidadão. A Bíblia não faz questão de dizer, ou Deus não faz questão de dizer, que Abraão era perfeito, que Isaac era perfeito, que Jacó era perfeito, que Jeremias era perfeito, que José era perfeito, que Isaías era perfeito. Apóstolo, mas José era perfeito. José não teve erro não. Tu que pensa? José pensava que estava curado, mas não estava. Pensava que estava saradinho, coração impuro, mas quando viu os irmãos, arreganhou a cara a chorar, tão alto, mas tão alto que em todo o Egito se ouviu a sua voz. Que é isso? Estava doente nas suas emoções, mas pensava que estava pronto. A Bíblia não faz questão, Deus não faz questão de dizer que esses homens eram perfeitos. Aí vem aquele que é perfeito. Quem? Jesus. Vem aquele que é perfeito. Aí a gente pode olhar para Jesus e pensar: ah, esse sim, esse não vai mentir como Abraão mentiu, não vai copiar o erro de ninguém como Isaac copiou, esse não vai enganar ninguém como Jacó enganou, esse aí não vai dizer que está curado sem estar como José pensou, esse aí não vai dizer que o pai não vai se revoltar contra o pai como Jeremias se revoltou, esse aí não vai ficar apontando o dedo para todo mundo como Isaías apontou. Esse é o perfeito. Aí na noite em que vai ser traído, ele chega para 3 sujeitos, pé sujo, 3 sujeitos ruins, 3 sujeitos pecador, igual a gente, e chega para os 3 e diz assim: gente,
Ficai aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Ui, como é que é? Fraqueza. Estava fraco? Estava triste? É. Em João 11, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Mas a Bíblia não tinha que esconder isso, não. Como é que a Bíblia mostra Jesus chorando? Como é que Deus mostra Jesus dizendo para 3 lodentinhos: estou precisando de oração de vocês? 3 cabeças d'água, 3 pecadores igual a gente. A Bíblia não esconde nem a fraqueza de Jesus. Não tem pecado aqui, mas tem a fraqueza dele. Jesus estava debilitado, Jesus estava angustiado. Se você for ler os 4 evangelhos, que na verdade é um evangelho escrito pelos 4 evangelistas, você sempre vai ver Jesus se referindo a Deus como Pai, 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 Pai. Mas na cruz, Jesus diz assim, ó: Deus meu, já não era Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Olha isso. Ficou o tempo todo chamando de Pai. Na cruz está dizendo: Deus meu, não chamou de Pai. E a Bíblia não vai esconder esse sofrimento dele, essa dor dele, essa angústia dele. E por que Deus não esconde nada disso? Para a gente parar com essa mania de querer mostrar para as pessoas que nós somos perfeitos. Acertar sempre cansa. Ter essa imagem de perfeitinho para todo mundo cansa. A gente cansa de ser certo em tudo, cansa de não poder chorar, cansa de não poder dizer que está precisando de oração, cansa essa coisa de querer mostrar para todo mundo que sabe mais do que todo mundo. E a internet virou a vitrine disso. É todo mundo querendo mostrar que sabe. Todo mundo sabe, todo mundo faz, todo mundo prega, todo mundo ensina, todo mundo tem, todo mundo é. E sabe o que a gente consegue com isso? A gente consegue roubar de nós mesmos um privilégio que a gente tem. Pergunta qual? De se refugiar no colo de um pai quando está precisando. Porque a gente criou uma imagem que a gente nunca precisa. A gente cria uma imagem que a gente não está precisando. Os outros é que precisam. A gente não. A gente sabe mais, a gente conhece mais, a gente sabe tudo. Isso cansa. Cansa. Ser forte cansa. É aí que eu vejo na Bíblia que os valentes também se cansam. Só que os valentes, mesmo cansados, nunca param de lutar. Olha aqui para mim. Eu vim pregar para você que chegou aqui hoje, não gosta de assumir, mas chegou aqui hoje cansado, chegou aqui hoje com o coração doendo. Mas se eu demonstrar isso, você não precisa demonstrar nada para ninguém aqui não. Eu não estou pedindo você para fazer isso não, mas eu vim dizer para você o seguinte: você pode estar cansado, mas você continua sendo valente. Você pode estar fraca, mas continua sendo valente. O fato de estar cansada, sobrecarregada, o fato de estar, quem sabe, angustiado, não tira de você o status no céu de valente, de guerreiro. Como assim? Deus olhou para Gideão e disse: valente, valoroso. Deus olhou para Jefté, o filho da prostituta. Não podia apagar isso não. A Bíblia não apaga, é filho de prostituta. Mas quando Deus olha, Deus diz: valente, valoroso. Porque o seu estado não define quem você é. O estado é passageiro, o seu ser é eterno. Deus te gerou para ser vencedor. Davi aqui está mal. Estou com a voz boa não, estou cansado. Pegou? Fisicamente. Uau! Eu não sei se vocês estão vendo, mas acho que tem um anjo aqui me segurando para eu conseguir ficar de pé. Olha aqui para mim. Davi aqui está cansado. Davi aqui está debilitado. Não precisa ser psicólogo
para entender como Davi está aqui, não. É só a gente ler o texto que a gente vai conseguir entender como é que Davi está. Davi não está fazendo parte aqui da turminha que está chorando lá no cantinho, quase morrendo, mas daqui a pouco passa a maquiagem, bota uma luz aqui, outra luz aqui e diz: não, agora eu tenho que tirar uma foto para postar. Não. Davi aqui está abrindo o coração. Ele mesmo vai dizer: estou sem força e triste. Me ajuda a pregar, me ajuda. Pergunta para alguém aí: você já ficou fraco? Já teve algum dia de fraqueza, irmão? Já teve algum dia de cansaço? Não estou falando do cansaço físico, não. Por exemplo, esse cansaço que eu estou aqui, eu resolvo fácil, é só dormir. Se eu dormir, eu resolvo, acordo renovado. Isso aqui se resolve fácil. Mas e quando o cansaço é além da bios? É aqui dentro. Quando o cansaço é aqui dentro, quando o cansaço é emocional, aí você dorme para tentar esquecer do problema, ou tenta dormir, né? Toma um remédio para dormir, para esquecer do problema, mas quando você acorda, o problema está lá de novo. Quando você acorda, você descobre que o problema já estava acordado quando você acordou. Parece que tudo para, é só o problema que não dá trégua. E parece que enquanto você estava dormindo, você teve a impressão de que ele cresceu, se avolumou. Você pensou: eu vou dormir e quando eu acordar, eu vou despertar desse pesadelo. Mas não é pesadelo, é vida real. E aí? E quando a vida real parece que é pior do que o seu pior pesadelo, como é que faz? Davi está assim. A vida que Davi está vivendo aqui nesse momento é pior do que um pior pesadelo que ele poderia ter. Ele é acordado, está pior do que se estivesse dormindo tendo pesadelo. Aí ele vai dizer: estou fraco, sem força e triste. Já ficou assim? Olha o que Davi vai dizer aqui. Olha isso: estou esquecido como um morto. Jesus! Esquecido como um morto. Aqui Davi está deixando claro como é que está o estado dele. Sabe aquele estado em que a pessoa está tão mal, que ninguém tem vontade de te procurar? Por quê? Porque você não tem nada para oferecer. Quando você não tem nada para oferecer, ninguém te procura. E a gente só se sente como um morto quando não tem ninguém procurando a gente. Esquecido. Olha daqui Davi está dizendo: ó, estou esquecido como um morto. Ou seja, ninguém me procura. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer. Já passou por isso, irmão? Estavam todo dia quase na sua casa. Todo final de semana tem gente lá. Mas de repente, cadê? Sumiu todo mundo? Só foi o cartão de crédito estourar o limite, ué. E quem sabe foram eles que estouraram também, né? Só foi o empréstimo no banco acabar limite. Acabou as amizades, acabou as visitas, acabou os cafezinhos, acabou tudo. Esquecido como um morto. É porque morto não tem nada para oferecer. Por isso que fica esquecido. Olha, Davi vai dizer, ó, como um vaso quebrado. E agora? Moça do Tupperware, imagina se eu pegar a sua canequinha aí, garrafinha do Tupperware. Se você me der ela aqui agora, eu quebrar ela toda. Não vou fazer isso não. Mas imagina se eu pegar a sua Tupperware aí agora. Propaganda é essa, Jesus? Imagina se eu pegar a sua Tupperware e quebrar ela toda. Essa Tupperware vai ter algum valor? Não vai ter valor nenhum. Olha o que Davi está dizendo: estou como um vaso quebrado, estou como uma garrafinha Tupperware quebrada. Imagina se eu quebrar esse negócio aqui agora. Tem algum valor? Uma taça bonita, pesada, bicha, mas se ela estiver quebrada, tem valor, Fabiano? Não tem. Davi está se sentindo assim. Davi está se sentindo alguém que já teve valor, mas depois que se quebrou não tem mais valor nenhum. Olha o que Davi está dizendo, ó, um vaso quebrado. Vaso inteiro um dia teve valor. Esse vaso quebrado um dia esteve inteiro. O que Davi está dizendo é o seguinte: um dia eu tive valor para as pessoas, mas hoje a impressão que eu tenho é que eu não tenho valor nenhum mais. Já passou por isso, irmão? Está pensando que é só você que passa por isso? Olha aí, ó, Davi, hein? Irmão, eu não estou falando de um agregadinho. Não, é Davi. É o rei Davi. Algumas mulheres já se sentiram assim, sem valor, como um vaso quebrado. Que isso? É aquilo que alguém usa e depois joga fora, usa e depois descarta.
Mas com todo respeito às irmãs, tem homens aqui que também já se sentiram um vaso quebrado. Como assim? Enquanto estava mantendo as contas de casa tudo em dia, a mulher aplaudia. Só foi passar por uma dificuldade financeira, a mulher começou a humilhar, a mulher começou a pisar e a dizer: mamãe que estava certa, aquela cobra. É porque você fala mal do teu marido, você quer que eu chame ela de quê? Está querendo destruir teu casamento? Tem homem aqui que também já se sentiu assim, hein? Quando tinha dinheiro, quando estava bem empregado, é meu amor para cá, meu amor para lá. Meu amor, quer aquele bife hoje? Meu amor, o que você quer comer domingo? Não, a gente vai comer. Não, galeto não. Deixa que eu faço. Aí segunda-feira era só sair com cartão, tá tudo resolvido. Mas aí o camarada perdeu o emprego, o camarada perdeu o rendimento, ganha quem sabe um terço do que ganhava antes. Aí teve que fazer um downgrade, né? O valor do carro diminuiu, vendeu o carro mais caro, comprou o mais barato, saiu de uma casa maior, foi morar em uma casa menor, já não pode mais ir para aquele salão caro, tem que ir para salãozinho mais barato. A unha, só comprar o esmalte, faz em casa mesmo, filha. Aí pronto, lombrou tudo. Aí acaba o valor rapidinho. Aí a mulher começa a não fazer mais aquele bife, a não valorizar mais. Ao invés de falar bem como falava perto das amigas, agora já começa a criticar o marido no meio das amigas. Doida, doida, doida. Fica depreciando o que é seu. Depreciando o que é seu. Mas aí o camarada se sente como? Rapaz, quer dizer que eu só era uma carteira, né? Eu era só uma conta bancária. Passei a não ter mais como bancar aquilo tudo, não tenho mais valor. Alguns filhos aqui também já se sentiram como Davi, como um vaso quebrado. Como assim? Filhos que se sentiram como um vaso quebrado. Como? O casal se separou, ele foi embora, formou uma nova família. Ele agora tem aqui a ex-esposa, mas ele age como também se tivesse ex-filho. Não procura mais o filho, não tira uma foto com o filho, não dá nada. Para dar pensão é uma luta, tem que ameaçar prender para dar pensão. Você acha que o filho se sente como? Quando a mãe dele tem que te ameaçar botar você na cadeia para você dar pensão. Você acha que o teu filho lá se sente como? E tem filho que já se sentiu assim, como um vaso quebrado, tem mais valor nenhum para o pai. O pai não procura mais. E detalhe, tem filho lá com a outra agora, com a nova família tem filho. Aí para tudo quanto é lugar vai com o filho que tem lá. E o filho que tem aqui deixou de existir, foi riscado o mapa. Deus vai cobrar, hein? Deus cobra. Aí o filho se sente igual Davi está se sentindo aqui, ó, como um vaso quebrado. Poxa, não dá para parar não. Por que essa pregação? Para mostrar para você que não é só você que sofre na vida, para mostrar para você que se esses homens aqui sofreram, mas deram a volta por cima, você que chegou aqui sofrendo, você também vai dar a volta por cima. Eles sofreram, mas venceram. Você está sofrendo, mas vai vencer também. Eles apanharam da vida, mas depois pisaram em serpentes e escorpiões, e você também vai pisar em toda a força do maligno. Eles choraram, mas também sorriram. Eles desceram, mas também subiram. Eles perderam, mas também ganharam. Eles caíram, mas também se levantaram. Por quê? Porque nunca deixaram de confiar em Deus. Eu vou repetir: nunca deixaram de confiar em Deus. Vamos tomar como exemplo então a vida de Davi, porque Davi estava assim, desse jeito, esquecido como um morto, como um vaso quebrado, sem valor. Como é que Davi fez para sair dessa fossa? Como é que ele fez para sair desse quadro depressivo, dessa situação aqui, que tenta prender a gente dentro de um quarto escuro? Como é que ele fez? Primeiro, ele contou para Deus tudo aquilo que estavam fazendo com ele.
Eu vou falar de novo. Ele contou para Deus tudo aquilo que estavam fazendo com ele. Que quem fica querendo dizer que está tudo bem é a gente. Davi não. Davi foi para os pés do Senhor, chorou e contou tudo para Deus. Davi não fingiu que estava bem. Davi rasgou o coração perante o Senhor. Davi não ficou maquiando Davi dizendo, não estou nem aí para ele. Mentira. Tem mulher que diz assim, não estou nem aí para ele, mas está chorando pelos cantos dentro de casa. Tem filho que diz assim, ó, nem tenho mais como pai, mas sente falta do abraço e do colo daquele pai sim, que um dia teve e hoje não tem mais. Aí vem dar uma de forte, vem dar uma de Mulher Maravilha, de super-herói, dizendo, eu não sinto falta de nada. Davi não fez isso. Davi foi para os pés do Senhor e contou tudo para Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, conta para Deus. Lembra do Chaves? Conta tudo para tua mãe, Kiko. Davi foi contar tudo para Deus. Por quê? Porque tem hora que pode faltar um amigo para emprestar um ombro, mas não falta um Deus que está com os pés preparados para ouvir a gente. Desabafar é bom, irmão. Tem dia que é bom dar um grito. Tem dia que é bom sair para pelo menos dar um berro, dar um grito. Para quê? Para não morrer, para não infartar, para não dar um troço por dentro. Davi precisava botar isso aqui para fora. Sabe essa dor que você fica prendendo ela aí dentro? Se você continuar prendendo essa dor aí, isso vai te matar. Está me amaldiçoando? Não, estou te libertando. Se você continuar prendendo esse negócio aí, isso vai te matar. Tem um jeito da gente se livrar dessa dor. Pergunta qual? Transformar ela em palavras para que ela consiga sair. Quando eu pego essa dor que está aqui, transformo ela em palavras, eu começo a tirar ela de dentro de mim através daquilo que eu falo. Mas eu tenho que falar com a pessoa certa. Vai falar com Deus. Davi contou tudo para Deus. Então a primeira coisa que Davi fez para dar a volta por cima, contou para Deus. Pergunta para o teu irmão, já orou hoje? Irmão, pelo amor de Deus, fala a verdade. Eu não estou falando de reza na hora do almoço. Senhor, muito obrigado pela comida, irmão. O amém, o garfo já está entrando na boca. É ou não é? Quando você está com fome. Um amém, já fala o amém de boca cheia, porque a comida já foi. Não estou falando de reza, estou falando de oração. Você dobrou o teu joelho, você falou com Ele. Você falou com Deus o que você está sentindo hoje. Você falou com Deus o que está acontecendo contigo. Você falou com Deus onde é que está doendo. Pode ser besteira. Começa a fazer, depois me diz se é besteira. Davi fez, contou tudo para Deus. E depois, segunda coisa que Davi fez, diga segunda coisa, confiou em Deus. Então vamos lá. Davi contou para quem ele confiava. Pegou? Davi contou para Deus. Aí no versículo 14 está escrito assim, ó: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és meu Deus. Então para quem que Davi contou? Para Deus. E o que Deus é para Davi? Deus para Davi é alguém em quem ele confia. Então me ajuda, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou te dizer, de uma vez por todas, conta para quem dá para confiar. Vai contar na casa da vizinha. Tem gente que é tão perturbado que conta lá no Facebook. E vou dizer mais, tem gente que conta para Deus, mas conta para Deus no Instagram. Irmão, Deus não tem Instagram. Como assim? Eu vou explicar. Tem gente que conta para Deus, mas conta no Instagram. Você já estava vendo uma postagem? Não acredito lendo isso aqui não. Estava a foto da pessoa chorando, e embaixo uma oração: Senhor Deus, hoje eu vim aqui para falar contigo no Instagram. Hoje eu vim aqui, e começou um textão. Eu parei na quarta linha, eu acho, que não dá. Quer dizer que a pessoa quer falar com Deus e conta para Deus no Instagram. Para Deus ouvir, Deus precisa ter Instagram e entrar e acessar. Toma vergonha, Deus não precisa de Instagram. Quem põe oração no Instagram não quer que Deus ouça, quer que as pessoas vejam. Quem põe oração no Instagram está querendo que as pessoas fiquem com pena, está querendo que as pessoas se sensibilizem. Eu não preciso que ninguém fique com pena de mim, porque eu tenho um Deus que me sustenta,
Quem conta no Instagram não confia em Deus. Quem vai para o Instagram postar esse tipo de coisa não confia em Deus. Porque se confia em Deus, tem que fazer oração igual a Pedro fez. Como assim? Atos capítulo 9, o doidão do Pedro dobrou o joelho do lado do corpo de Tabita, dobrou o joelho e orou. E quando terminou de orar, olhou para Tabita e disse assim: ó, levanta. Isso, ele já levantou com a certeza de que Deus tinha escutado a oração dele, já se levantou com a certeza de que Deus estava naquele lugar, recebeu a oração e já havia feito o milagre. Você está entendendo ou não? Quem confia em Deus não posta oração em Facebook para sensibilizar ninguém. Eu confio em Ti. Onde é que Davi está sendo fortalecido aqui? No vale. Onde é que Davi está sendo amparado por Deus aqui? Na dificuldade. No vale mesmo. E aqui é literalmente no vale. Estava no vale mesmo. Porque é melhor estar no vale com Deus do que no monte sem Deus. Eu posso até ir parar no vale, mas eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Está no vale, mas sabe que não está sozinho. Olha aqui para mim. Quantos vales você já atravessou na sua vida? Quantas lutas você já enfrentou? Quantas coisas para trás você já viveu? E você chegou a pensar dentro de alguma situação lá atrás que você não conseguiria, que você não teria forças para sair daquela situação. Quem sabe há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, alguém que está aqui no nosso meio hoje estava orando em um canto e dizendo: eu não vou aguentar, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. Só que se passaram 2, 3 semanas e você está no culto, sinal que você aguentou, você suportou. Deus te deu força para você aguentar. Não é de hoje que você passa por luta na vida, não é? Não é de hoje que as coisas para você são mais difíceis. Não é Davi. Desde a casa dele, para ele era tudo mais difícil. No campo, para ele as coisas foram difíceis. Quando ele vem para estar perto de Saul, as coisas para ele são difíceis, porque Saul quer matar ele. Quando ele assume o trono, as coisas para ele também são difíceis, porque é guerra atrás de guerra. As coisas para Davi nunca foram fáceis. É porque a gente não cresce na facilidade. Agora, é impossível a gente dizer que Davi aqui, depois de tudo aquilo que já havia passado, era igualzinho ao Davi que estava atrás das ovelhas malhadas. O coração era, mas o comportamento já não mais. Por quê? Porque lá atrás estava um Davizinho, simplesinho, humildezinho. E aqui está um Davi de cabeça erguida, vencedor, campeão, no trono, cheio de bens, cheio de vitórias. Por quê? Porque Deus usou as lutas da vida de Davi para fazer Davi mudar de fase. Está entendendo o porquê dessa luta? Está entendendo o porquê que a pressão está grande? É porque quando vai subindo cada vez mais alto, a pressão só vai aumentando. Não quer mais pressão, desce. Não quer mais pressão, recua. Agora, se quer vencer na vida, busca forças em Deus, desabafa com Ele quando for necessário, mas não se esqueça de dizer o tempo todo: eu confio em Ti. Então, a primeira coisa que Davi faz, ele conta para Deus. Segunda coisa que Davi faz, ele confia em Deus. Mas Davi fez uma terceira coisa, e eu termino aqui. Pergunta: o que? Pergunta direito: o que? Davi louvou a Deus. Só para te lembrar que Salmo é um hino. Salmo é um cântico. Está sofrendo, mas está cantando. Está doendo, mas está cantando. Está gemendo, mas está cantando. A pancada está forte, está como um vaso quebrado,
mas o vaso não está silenciado, está com a boca aberta, coração alinhado com a boca e entregando para Deus a adoração. Estou entendendo? Não. É por isso que o diabo te odeia, ele te oprime e diz: agora ela fica quieta, hoje ela não sai de casa. Olha você no culto, terça-feira, chegou aqui com a Bíblia em cima da cabeça para não estragar a chapinha, mas veio, já deu glória, já gritou aleluia, e está doido para eu terminar aqui para levantar essas mãos e continuar adorando a Deus. Aleluia. Oh meu Deus do céu, sabe quem é você, irmão? Você é como a palmeira, né? Você enverga, mas não quebra, enverga, mas não quebra. Tem uma turma aí que mora no Imperial, né? Imperial tem bastante palmeira ali, não tem? Tem. No Recanto das Palmeiras tem palmeira? Tem também. Recanto, me veio o nome na cabeça, Recanto das Palmeiras. Tem Recanto dos... Se tiver alguém aqui que mora no Recanto das Palmeiras, que mora no Imperial, faz uma gentileza. Nos dias de vento muito forte, fica pertinho de uma palmeira. Para quê? Para ver a palmeira chorar. Você sabe que palmeira chora? Quando o vento está forte, ela faz um barulhinho, como se estivesse chorando. Ela chora, mas não deita. Ela chora, mas não cai. Ela chora, mas não quebra. Ela chora, mas permanece em pé. Ela chora, mas continua no lugar onde ela foi plantada. Enverga, mas não quebra. Chora, mas suporta. Aleluia. Você só está aqui porque suportou. E você não suportou porque você é Mulher Maravilha ou Super-Homem. Você suportou porque você tem um Deus a quem clamar. Vamos terminar? Olha para alguém e diga assim, ó: suporta. Se você esquecer tudo que eu disse aqui hoje, guarda só isso: suporta. O que? O que você está tendo que passar. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Talvez ninguém saiba. Talvez só você sabe o que você está sentindo. Talvez você não tenha coragem nem de compartilhar com a pessoa que você ama, para não deixar a pessoa que você ama preocupada. De repente você está sentindo alguma coisa aí dentro, você está segurando, guardando só para você, que você não quer deixar ninguém na tua casa aflito. Olha aqui para mim. Desiste não, tá? Suporta. Fala com Deus e suporta. Fala com Deus, confia em Deus e suporta. Fala com Deus, confia em Deus, adore a Deus e suporta. Porque Davi suportou. Se Abraão suportou, se Jacó suportou, se Isaac suportou, se Jeremias, Isaías, Elias, Eliseu, se eles suportaram, eu também vou suportar, e você também vai suportar, de modo que quem pensava que seria o nosso fim, vai ver depois que era só mais um capítulo sendo escrito por Deus em nossa vida. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fique em pé nesse lugar para adorar a Ele. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não tem ponto final depois da noite de choro. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. Já teve coisas na sua vida que você pensou que era o fim. De repente foi até o fim. O fim de uma etapa e o início de outra. O fim de alguma coisa que Deus não queria mais para você. O fim da sua estada em algum lugar. Aí Deus permitiu aquele sofrimento para tirar você de lá. Porque se não fosse aquilo, você estaria lá até hoje. O fim de um relacionamento abusivo. Porque se não fosse aquilo, você estaria lá naquele relacionamento abusivo até hoje. Aí você pensou que você não ia aguentar. Mas olha você de pé. Olha você de pé. O diabo pira. Porque ele não pode te matar. Ele tenta fazer com que você se mate.
dizendo para você que não vai ter jeito, que acabou. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para